Neste momento que paramos para continuar meditando na palavra de Deus e compartilhando com todos vocês. Já estou com minha Bíblia aberta, como de costume, no mesmo capítulo, no mesmo livro, onde estamos meditando dentro das Escrituras. Livro de Números, capítulo 16 e versículo de número 48. A gente vai continuar aqui, enquanto o Espírito Santo nos direcionar, sem pressa, sem vexame, com calma, aprendendo, enquanto é tempo. Pois bem, quero nesta maravilhosa oportunidade abordar esta palavra que creio que muitas pessoas tremem nas bases quando se ouve falar em morrer ou em morte. Mas devemos aprender, se preparar, porque tudo é preparo para mim e para você. Ou tremendo ou não tremendo, você vai morrer fisicamente. Eu vou partir deste mundo fisicamente. Queira ou não queira, todos têm que enfrentar essa realidade. Mas há uma morte que a Bíblia nos adverte e nos prepara para escapar dela. Se chama a morte espiritual, a separação de Deus através da condenação eterna. A condenação eterna é uma morte espiritual, vivendo a eternidade sem Deus. E Deus não quer que o ser humano parta fisicamente daqui sem Ele. Estamos com esta palavra, o significado desta palavra. E vamos deixar aqui a explicação, por isso que é bom, com calma e paciência. Morto. Primeiro top, significa quem deixou de viver. Segundo top, defunto. Terceiro top, murchou ou secou, falando-se de vegetais. Quarto e último top, extintor. Extintor. Tem extinção. Não existe mais. Pois bem, que o Espírito Santo tome a direção a partir deste momento, como Ele tem feito conosco a cada reflexão. Deixamos na reflexão anterior, dizendo da parte de Deus, que o preço daquele que se une ao rebelde, aquele que se rebela, aquele que ajunta a multidão com espírito de rebelião, contra o povo de Deus, contra o servo de Deus, e contra a palavra de Deus e contra Deus. Paga um preço caríssimo. Paga um preço caríssimo. Foi o caso de aqueles israelitas. E nesta oportunidade eu quero trazer, conforme a revelação da palavra, no primeiro top, quem deixou de viver. Está na última carta, ou no último livro da Bíblia, chamado-se o livro da revelação dos últimos dias, chamado-se Apocalipse, aonde muitos temem até em ouvir pregação ou examinar sobre os acontecidos dos últimos dias da igreja na terra. E lá diz que tem pessoas que têm cara
de vivo. Parece estar vivo, mas está morto. Parece que está vivo, mas está morto. E quando ele faz essa comparação, a morte espiritual com a morte física, é que a pessoa está vivo fisicamente pelo espírito de respiração de vida, mas espiritualmente está mortos. Dissemos na reflexão anterior que Arão foi direcionado por Moisés para colocar fogo no seu incenso, tirando do altar, e ir até a tenda em fazer expiação pelo israelita, porque a praga já tinha chegado no arraiar dos israelitas, como consequência de eles se unir à rebelião de Corã, Datã e Abilão. Corã, Datã e Abirão. Então tenhamos cuidados, porque as consequências são inevitáveis. Jesus perdoa, mas as consequências não, meu filho. Se a gente levar isso a sério, a gente vai ser vigilante e temor, colocar temor, que é freio. Quem não tem temor, não tem freio. Você vê, eu acredito que já ouviu, eu ouço, eu sempre estou, graças a Deus, em contato com as pessoas. A gente ouve cada cristão dizer cada besteira que a gente fica, Deus tem misericórdia, porque tudo aquilo que a boca fala vai se tornar em forma de beneficiar a si, a quem está próximo, ou causar consequências, sofrimento, ou levar a pessoa a ficar devendo diante de Deus. Então, a morte é uma consequência. Quando a morte física ela chega, por determinação divina, pelo calendário da existência, chegar ao seu termo, ela tem que ser sem desobediência. Toda desobediência causa morte. Senão o que está escrito, o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, separação de Deus e morte física. Tem muitas pessoas que estão no meio da congregação, mas estão mortas espiritualmente. E aí não é fácil de ver, porque essa comparação, essa narrativa, ela é espiritual. Às vezes a pessoa canta, louva, prega, está bem composto, bem vestido, conforme a doutrina pede, mas espiritualmente está morto, está morta. E quem está morto não tem ação, não reage. Dá para entender, né? Quem está morto, espiritual, não reage. Por isso que Moisés direcionou Arão, com orientação divina, ele pegar seu incensário e tirar fogo do altar e direcionar a congregação para fazer expiação, não pelos que estavam mortos, mas pelos que estavam vivos, para não ser também mortos pelaquele pecado que Deus estava irado sobre Israel por causa da rebelião de Corã, Datã e Abirão. Então tenhamos cuidado. Cabe a mim e cabe a você. Deus fala no sentido geral, mas quem tem ouvido, como diz, ouça o que o Espírito Santo ensina a cada um. Até a próxima, continuaremos aqui. Deus nos tem coisas de ensinamento.